Olha, hoje eu ia ficar sentadinho ali, quietinho no meu canto, porque ia ser o Thiago Rosa que ia trazer a palavra, a pastora Lu ia estar no louvor, né? Na direção do Lucas. Mas aí acontece tudo, né, irmãos? E o Thiago Rosa pede perdão para os irmãos, mas ele teve um problema no carro. E ele estava vindo com a Júlia, o carro deu problema. E aí eu falei para ele, fica tranquilo que eu ministro a palavra no nome de Jesus. A palavra desta noite, nós vamos falar sobre a porta. Acabei de chegar na igreja e recebi a notícia que eu teria que trazer a mensagem. Então eu não preparei uma mensagem especificamente, mas aí o Senhor colocou no meu coração para pregar que nós estamos aqui na campanha do Novo Testamento, no livro de João. Então eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 10 nesse momento. João 10, 7 ao 10. Bem ligado, o Senhor, Ele verdadeiramente vai falar com a gente essa palavra. Todos acharam amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz, eu preciso ler Bíblia. Amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra. Sendo assim, Jesus lhes disse, de novo, em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e assaltantes. Porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude ou abundância. Amém? Jesus ele se compara a uma porta para as ovelhas. E quem são as ovelhas? Somos nós. Jesus tinha acabado de orar por um cego. O cego voltou a enxergar. Jesus pegou um barro. Jesus cuspiu no chão. Pegou um pó, um barro, colocou no olho do cego. O cego começou a enxergar. E os fariseus e os saduceus e os judeus ficaram muito nervosos com isso. Ainda por cima era sábado. E eles não queriam, sábado não podia fazer nada, até hoje eles não podem fazer nada. E Jesus, ele vem como uma porta para mim e para você. E ele foi uma porta para o cego. Qual é essa porta? Uma porta de cura, uma porta de salvação, uma porta que tirou a tristeza, tirou a dificuldade que aquele cego enfrentava. Então Jesus vem e fala assim, eu sou a porta das ovelhas. Ele não está dizendo que ele é uma das portas. Ele está dizendo que ele é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Então você pode procurar salvação, você pode procurar ajuda em qualquer lugar. Porque existem vários lugares hoje que você pode acreditar que vai encontrar ajuda. Mas, verdadeiramente, você só vai encontrar a ajuda verdadeira nessa porta. Jesus Cristo. Então, ele diz, eu sou a porta, e ele se declara como a porta das ovelhas. O que Jesus está falando? Ele está falando assim, eu sou o único mediador para a salvação. Se você quer ser salvo, se você quer ser salva, a única maneira de você encontrar salvação é em Jesus Cristo. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo, em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. E todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes,
e as ovelhas não as ouviram. Jesus, ele quer que nesta noite, de uma vez por todas, você entre pela porta. Eu não gosto muito de ver rede social, o Lucas está aí, ele sabe muito bem. Eu não acompanho nada disso. Mas hoje, eu vi algo que eu falei, não, é inacreditável. Aqui em São Caetano, duas mocinhas atravessando a rua, o cara veio com o carro, duas mocinhas de 18 anos, um cara de 26 anos, bate o carro nas meninas, as meninas morrem. E aí eu fiquei pensando, porque logo de manhã, um amigo meu, eu mandei uma mensagem para ele no Natal e eu falei para ele assim: ô João, você esqueceu de mim? Nunca mais me mandou mensagem? Ele não respondeu. Ele respondeu hoje. Irmãos, eu fico pensando, meu Deus. Ele manda uma foto de um carro batido, saiu no jornal. Ele entre a vida e a morte. Ele ficou entre a vida e a morte até agora. Bateu o carro, descendo para a praia, na véspera de Natal. O que isso vem a reflexão para a gente? E eu preguei para ele é jogador de futebol, um jogador famoso, inclusive, e jogou fora, ajudei ele no começo da carreira dele. Ele falou para mim, eu vou ligar para o senhor à noite, para a gente conversar. Ele realmente é um cara conhecidíssimo, famosíssimo. Aí eu falei assim, você tá louco, cara? Pastor, eu quase morri. Fiquei internado no hospital, entre a vida e a morte, e só estou ligando para o senhor hoje, porque eu não conseguia nem falar. O que significa isso? Significa que nós não sabemos o futuro, nós não sabemos o que nos é reservado, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, enquanto você tem tempo, entre pela porta. Porque depois que possa acontecer algo, já é tarde. E Jesus, ele fala assim, no versículo, nós vamos ler agora no versículo, a partir do versículo 11. Nós vamos estudar aqui sobre a porta. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida dele por mim e por você. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. Eu, como pastor aqui da igreja, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ficar ligado. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que ter amor pelas minhas ovelhas. Pelas ovelhas que Deus me deu a responsabilidade. Aí ele fala assim, eu sou o bom pastor, no versículo 14. Conheço as minhas ovelhas. E sou conhecida por elas. Como é que funciona isso? Como é que você vai conhecer se você não entrar pela porta? Opa! Como é que você vai conhecer alguém se você não tem intimidade de entrar pela porta? Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas. Se você não entrar pela porta, que é Jesus, você não vai conhecê-lo. Você precisa falar, Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero estar próximo de ti. Porque quando você entra pela porta, além de você conhecer Ele, você é conhecido por Ele. Entrei na porta. Jesus te conhece. Jesus te abraça. Presta atenção que vai continuar aqui. Aí ele fala assim, ainda tenho outras ovelhas. Naquela época, Jesus já falava de você. Naquela época você não tinha nascido ainda. E nós estamos falando aqui dos filhos de muitos que vão nascer aqui ainda. Chegou o Renan na igreja, Vanessa. Já tinha o Filipinho, pequenininho. Só que Jesus já sabia que havia Camilinha. Eu tenho outras ovelhinhas para mim. Talvez você está aqui hoje e Deus está falando, você também é para ser minha ovelha. Olha, gente,
Jesus quer te conhecer. Aí ele fala assim, versículo 15: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, entrego minha vida pelas ovelhas. Então você tem que falar assim: bom, peraí, se você não entra pela porta que é Jesus, você está dizendo assim: eu não quero esse sacrifício para mim. Aí é problema teu. Você está abrindo mão do sacrifício de Jesus ter entregue a vida dele na cruz por você. Aí você não entrou pela porta, você saiu da porta. Então quando chegar no dia que você vai chegar diante de Deus, Ele vai falar para você: não te conheço, você não entrou pela porta. Você conhece alguém que ainda não foi apresentado para você? Não. Como é que você vai conhecer alguém que ainda não foi apresentado? É simples, você é inteligente. Agora, Jesus ele quer se apresentar para você, mas Ele quer que você entre pela porta. Presta atenção. É nossa atitude. Ele já fez a parte dele morrer na cruz. Deu a vida por nós. Agora você tem que entrar pela porta. Ele abriu a porta e você tem que entrar. Nós temos que entrar pela porta. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Aqui é um aprisco. As quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Elas ouvirão a minha voz. Eu preguei uma vez numa igreja, irmãos. Eu, quando me convido para pregar, eu vou. Não interessa a quantidade de gente que tem. Eu preguei na igreja, tinha 4 pessoas dentro da igreja. A pastora ficou me olhando assim, né? A outra pastora. Eu fui sozinho esse dia. E ela falou: pastor Nelson, me desculpa. Eu falei: fica tranquilo. E eu preguei. Como estou pregando aqui? Sabe quantas pessoas aceitaram Jesus? Tinha 4 na igreja. 9. Mas como assim? Irmãos, eu fiz o apelo. Veio 4 pessoas dessa família da casa de cá e 5 da família daqui. Eles estavam na sala ouvindo a pregação. E começou a entrar gente dentro da igreja pela porta. A pastora ficou olhando para mim e falou assim: pastor Nelson, é doido. E 9 pessoas aceitaram Jesus naquele culto. Por quê? Porque elas ouviram a voz do mestre. Então, Jesus está falando aqui: ainda tem outras deste aprisco, que não são desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo, 17, perfect. Por esse motivo, o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Deus ama Jesus porque Ele entregou a vida para retomar a vida novamente. Porque Ele venceu a morte. A porta que está aberta para você tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele entregou a vida e retomou a vida. Oh, meu Jesus, aleluia. Nós não estamos falando de religião. Religião vai falar para você que roupa você vai usar. Religião vai ficar te controlando. Tudo que te controla é religião. Cabelo, barba, esteleta, controla você. Quando eu era criança, eu era da Assembleia de Deus, na época. Irmão, rígido. Negócio. E aí, eu era muito pequenininho nessa época. E aí tinha um irmão que ficava na porta da igreja com uma régua medindo a costeleta do irmão. E um barbeadorzinho. Tirava, porque era pecado. Irmão, você acha que Jesus está preocupado com o tamanho da tua costeleta? Se você fez chapinha? Se você fez alisamento? Se você... Não, Jesus está preocupado com o teu coração. Jesus está preocupado se você está ouvindo a voz dele. Você está ouvindo a voz dele? Então entra na porta. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Você tem que entrar pela porta de espontânea vontade. Aí ele fala assim,
Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Interessante. Jesus, a Bíblia diz que ele tem todo o poder no céu e na terra. Todo lugar, Jesus tem poder. Jesus tem poder sobre a vida e tem poder sobre a morte. E Jesus tem poder de colocar você numa vida de abundância. Jesus tem poder para fazer de você e mudar a tua vida do dia para a noite. Jesus tem poder de curar. Jesus tem poder de libertar. Jesus tem poder de realizar obras magníficas. A nossa única atitude é falar: Senhor, eu quero entrar pela porta. Enquanto você não entender isso, você vai ficando fora do aprisco, fora da porta, fora de Jesus. Enquanto você não entender que você precisa entrar pela porta, porque Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Então, quando você entende que você é uma ovelha de Deus, você diz: Senhor, eu vou entrar nessa porta, porque eu quero estar debaixo dessa autoridade, eu quero estar debaixo desse poder, eu quero clamar o teu nome, o Senhor me ouvir, eu quero conhecer o Senhor e ser conhecido e conhecida por ti, meu Jesus. Então, muitas pessoas se afastam de Jesus porque elas não têm a visão da porta, elas têm a visão da religião. Presta atenção. Toda igreja falha, não tem nenhuma igreja correta, perfeita. Nenhuma. E se você achar que a igreja que você está é ruim, e você achar que você é muito bom, não vá para lugar nenhum, porque se você for, você vai estragar outro lugar. Porque você também é ruim. Ou seja, não tem ninguém perfeito. Agora, é óbvio, você pode ter uma sinergia, você pode ter ouvir naquele lugar e você ter uma aproximação maior com o pastor e com a igreja. E de repente, em outro lugar que tem uma visão mais religiosa, você não é bom para você, você sai de lá. Então, a Bíblia diz que Deus tem uma multiforme sabedoria. Então, Ele faz vários apriscos. E você tem que se encaixar em algum aprisco. Mas nenhum aprisco na terra é perfeito. Todos nós somos falhos, somos pecadores, temos dificuldades. Presta atenção nisso. Então, se você é uma pessoa que fica reparando na roupa das irmãs, se não pode cortar cabelo, então esse lugar aqui, por exemplo, nossa igreja não é teu lugar. Porque nós não temos esses usos e costumes. Agora, se você gosta de uma rigidez, de cabelinho, né, não pode pintar, passar esmalte na unha e tal, aí você procura um lugar que é assim. Mas eu te digo, nenhum lugar vai ser perfeito. São vários apriscos. Aqueles irmãos também estão debaixo da porta. Porém, eles têm outros costumes. Não é para ninguém criticar. Tem coisas que eu realmente olho e falo, meu Deus, né? Mas cada um responde por si. Porque vai chegar um dia que você vai responder a Deus. E principalmente os pastores. Então é sério esse negócio de ser pastor. Eu estava falando ainda hoje sobre isso. Então quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve a voz do Senhor, e você sabe que Deus, Ele te deu a vida eterna. Agora vamos entrar numa nova fase da porta. Você entrou pela porta. Quando você entra pela porta, que é Jesus, você tem um prêmio. Vida eterna. Você não morre. Olha para o irmão do lado e fala, você não morre. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Por quê? Ninguém quer morrer. É duro, é triste o momento da morte. Eu já fiz vários velórios, irmãos. É horrível, é ruim, é triste. Todos, enquanto Jesus não volta, todos vão passar por isso.
Porém, quando você passa pela porta, existem duas mortes. Presta atenção. Existem duas mortes, a Bíblia fala sobre isso. A primeira morte é a morte da carne. A segunda morte é a morte espiritual. Então você não passa pela segunda morte. Porque a segunda morte, ela dói mais do que a primeira. Porque a segunda morte te leva para a perdição eterna. A segunda morte te leva para o inferno. Então, pastor, me mostra na Bíblia. Eu vou mostrar só aqui agora, nessa fase aqui, sobre algo interessante. João, nós paramos em qual? No 18. Nós vamos ler agora, a partir do 23. É um momento crucial da ministração hoje. Agora. E Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. Imagina Jesus caminhando pelo pórtico de Salomão. E os judeus ao redor dele. Os judeus sempre procurando, de alguma maneira, matar Jesus. Pela palavra. Então os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixará em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente. Porque o judeu conhecia a Torá, conhece o Velho Testamento, conhece a Bíblia. E eles sabiam que o Cristo chegaria. Respondeu-lhe Jesus: eu já vos disse e vós não acreditais. As obras que realizo em nome do meu Pai testemunham a meu favor. Eita, Jesus. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham a meu favor. Vocês ainda estão perguntando se eu sou Cristo? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. Jesus olhou na cara deles e falou assim: sabe por que vocês não crêem? Porque vocês não são das minhas ovelhas, vocês não entraram pela minha porta. Sou eu a porta. Jesus afirmou isso para eles. Pela falta de fé, por não crer, eles perderam a salvação. As 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Você nunca vai perecer e nunca ninguém pode arrancar você das mãos do Cristo Senhor. Aplauda o Senhor, aplauda Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Ninguém vai poder tirar você das mãos dele. Agora, o grande segredo, pastor Álvaro. Quem te deu para Jesus? Quem deu você para Jesus, Ronaldo? Vamos descobrir agora, doutor? Agora. Hein, doutora? Quem deu Flávia para Jesus? Vamos lá. No próximo versículo. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Quem deu você para Jesus foi o Pai. Você só tem que fazer uma coisa: se humilhar e entrar pela porta. Só isso. Agora, se quiser morrer sem entrar pela porta, hasta la vista, baby. Eu não vou te ver depois. Em nome de Jesus. Não morra sem entrar pela porta.
Por quê? Agora, o outro segredo. Eu e o Pai somos um. Eita. Eu e o Pai somos um. Então, quem é a porta? Isso chama tricotomia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são um. Jesus e Jesus, um. Jesus veio na terra como carne, habitou entre nós, como Filho de Deus, e voltou para o céu. Deixou o Espírito Santo para cuidar da gente. E aí, irmãos, os judeus pegaram pedras para atacar em Jesus. Está lá na Bíblia? 31. Vamos lá, 31. Depois o 32. E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus os interpelou. Eu tenho vos revelado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas obras vós quereis lapidar-me? Eu tenho feito coisas maravilhosas, por ordem do meu Pai. Por qual delas você quer atacar pedra em mim? Os judeus responderam-lhe assim: por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmia, e porque sendo tu um simples homem, te fazes passar por Deus. Aleluia. Os judeus responderam assim: por nenhuma obra nós lhe lapidaremos, mas sim pela blasfêmia. Os judeus falaram que Jesus estava blasfemando, porque ele era apenas um homem se passando por Deus. E Jesus falou para ele: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? E se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser quebrada, como vós dizeis, daquele a quem o Pai santificou e enviou a esse mundo, tu blasfemas, porque vos declarei, eu sou o Filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não acreditais em mim. Mas se as faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Contudo, uma vez mais, tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. E logo em seguida, ele ressuscitou Lázaro. Jesus não tinha jeito. Ô menino, todo lugar que ele ia, ele fazia um milagre. Ô menino lindo. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma irmã na igreja que falava assim: Jesus cheiroso. Jesus é lindo. Ele é lindo, igreja. Ele te escolheu, ele te chamou. Deus te deu para ele. Quando você entrou na porta, imagina, pastor Álvaro e a irmã faz aquela macaronada, ô glória. E aí ela liga e fala assim: ô Débora, comeu uma macaronada aqui em casa com o Thiago, traz os meninos. Então, o que vai acontecer? A Arvinha, a irmã, vai abrir o quê? A porta. E você vai entrar pela porta. E você vai se alegrar. Aquela macarronada, aquela, né? Todo mundo contente, os meninos pulando em cima do sofá, coisa linda. Mas eles se deram autoridade para entrar pela porta. Ok? Amanda faz aquela comidinha maravilhosa. Junta a Amanda, todo mundo lá, os Camilo. Fala: pastor Nelson, vem aqui comer aquele peixe. Tô tá aqui, tá todo mundo, Gu, Babi, todo mundo aqui. Eu entro pela porta. Aquele cheirinho gostoso, aquele peixinho, oh glória. Aleluia. Né, Renan? Já fui lá, Renan, uma vez, faz uns anos já. Renan falou que ia fazer peixe para mim, mas falou que ia pescar ainda, ia ter que comprar vara, é um monte de confusão. Então você tem que entender o seguinte:
Quando você é convidado, eu fui convidado por chá da Olívia, cheguei lá, aquela festa maravilhosa, ganhei até um prêmio lá, né? Foi legal? Foi lindo. Eu fui convidado, eu fui. A porta foi aberta, me diverti lá, foi maravilhoso. Coisa linda de Jesus. Tudo quando você é convidado é uma bênção. Você vai com paz, vai com alegria. E aqui Jesus está falando para você hoje, eu te convido, entra por mim, entra pela minha porta. Porque aí você vai conhecer Ele e Ele vai te conhecer. Porque se ninguém tem intimidade, ninguém vai convidar você, né, Gislene? Eu fui lá na casa da Gislene essa semana passada aí, comi aquela comidinha com a dona Elizabeth, Giovan, coisa boa. Cheguei lá, abriu a porta, o João Miguel estava lá, abriu a porta, pastor Nelson, que bênção. Eu falei, benção nada, estou com fome, quero comer. Aquela comidinha boa que a Gislene fez, uma sobremesa de limão com chocolate, que só Jesus na causa, já estou orando para voltar. É assim que é Jesus, gente. Jesus é alegre. Negócio de ficar bravo. Não, Jesus é alegre. Jesus é feliz. E Ele quer ver você feliz, porque Ele quer te dar vida e vida em abundância. Nesta noite, se você ainda não entrou pela porta, toma uma decisão. Você que está na internet também fala, depois dessa palavra aí, não tem jeito não, pastor, não. Vou ter que entrar pela porta. Por quê? Porque a melhor decisão que você pode fazer na tua vida é entrar pela porta e ser reconhecido por Ele. E Jesus vai falar assim, eu já estava te esperando. Também tem isso, sabe? Quando você convida uma pessoa, a pessoa nunca vai na tua casa, você convida, né? Para ir comer lá. E a pessoa, não, hoje eu não posso, não tenho tempo, estou trabalhando. Pô, nunca vai lá, né? Estou aqui, preparei tudo aqui, não posso ir. Jesus está assim. Jesus prepara um banquete para o abençoado. Não vai dar para comer hoje. Aí Jesus olha. Vamos dar mais uma oportunidade, né? Aí vai de novo. Hoje não. Aí Jesus olha e vai, é fraco, hein? Devagarzinho ele, hein? Aí Jesus vai dando oportunidade. Aí que eu comecei essa palavra falando. Quantas pessoas hoje morreram? Literalmente. Será que tiveram a oportunidade de entrar pela porta? Irmãos, isso é real. O que nós pregamos aqui é realidade. Você tem que estar em paz, falar assim, olha, eu entrei pela porta. Jesus me conhece, eu conheço Ele. A minha vida é entregue nas mãos dEle. Quem me entregou para Jesus foi o Pai. Olha como é tudo fechadinho. Quem me entregou para Jesus foi o Pai. E eu quero ser feliz. João, para encerrar essa palavra, eu quero colocar ali João 10:10, Babi. A porta que você vai entrar, ou que você entra. Eu só vou ler a parte B do versículo, tá? A parte A não interessa para nós. Você já sabe o que o ladrão faz. Vamos falar do que a porta faz. Eu vim para que as ovelhas tenham vida. E vida em plenitude, em abundância. Jesus, Ele veio para você ter vida. E vida em abundância, em plenitude. Então, quando você passa alguma dificuldade na tua vida, você tem acesso a Ele. Então você entra pela porta, fala assim, estou precisando de ajuda aí, Pai. E a notícia que eu tenho para te dar é que a porta é estreita. A porta é estreita. Mateus 7,14, depois você vê lá. A porta é estreita. E larga o caminho da perdição. Mas a porta que traz o milagre é Jesus Cristo. Você pode, irmãos,
ir para qualquer religião. Nenhum homem desse, Buda, Oxô, Paraná, qualquer um desses caras aí. Nenhum deles falou assim, eu sou a porta. Porque ele não é. Jesus falou, eu sou a porta. E você quer salvação, ele ainda fala, eu sou a porta da vida eterna. O que é a porta da vida eterna? Terminou a tua jornada na terra. Terminou. Um exemplo. Já pega o jato direto. O anjo do céu vem te buscar. Olha que coisa linda que é a porta da vida eterna. A sua mãe, sua avó, seu pai ou alguém que já está lá, você vai reconhecer. Vai chegar lá e vai falar, ô pai, vai estar mais bonito, né? Nós aqui somos meio estragados, mas lá em cima, ó. Você vai reconhecer, ele vai te reconhecer. Vida eterna. Quando você sai da terra, é o que Jesus está falando, é que Jesus pediu para eu dar uma acrescentada. Você sai da terra, Deus vai glorificar o teu corpo, você vai para o céu. Eu vou dar um testemunho para vocês. Para encerrar, tá, gente? 6 meses antes do meu pai falecer, Jesus falou para mim, olha, Nelson, chegou a época do teu pai, daqui 6 meses eu vou levar ele. Mas eu vou discutir com Deus. Aí eu morava um pouco longe da casa do meu pai, eu aluguei uma casa, um sobrado, do lado da casa do meu pai. Deus preparou até isso, aluguei. Falei para o pastor, daqui 6 meses, Deus vai levar o pai. Pastor, porque Deus fala assim comigo. Aí a pastora falou, você tá sério? Eu falei, é. É verdade, o Lucas tinha 9 anos, tinha 8 para 9, o Igor tinha 3. A pastora falou, é mesmo? Eu falei, é. Aí, irmãos, ficamos lá, e meu pai era se apegado com o Lucas de um jeito que só Jesus na causa. E aí ele levava o Lucas lá na igrejinha ali, Aparecidinha, para comprar doce, escondido, era uma maravilha. E meu pai era um barato, ele varria a rua lá, tal, maior barato. Aí um dia, chegou o dia. Minha mãe liga ali do lado, vem para cá agora. Meu pai sofreu um AVC. Olha o que aconteceu. Meu pai não morreu em casa. Meu pai foi para o hospital Bartira. Ele estava semiconsciente. A minha irmã fora dos caminhos do Senhor. O médico falou assim para mim, só uma pessoa pode entrar lá, que ele vai ser transferido para a Beneficência Portuguesa. A minha irmã falou, vai você. Eu falei, não, vai você. Ela olhou para mim e falou, por que eu? Porque você vai falar para o pai. O Senhor confirma Jesus Cristo na tua vida e ela fora dos caminhos do Senhor. Se o Senhor confirmar, pisca seus olhos. Meu pai piscou o olho. Aceitou Jesus com a minha irmã fora da presença. A Lu olhou para mim, minha mãe falou, esse daí é... Realmente eu sou meio doido. Aí meu pai foi para o hospital. Quando a gente estava indo para o hospital, eu falei para a pastora, hoje é o dia do meu pai ir embora. A pastora olhou para mim. Chegamos lá, chamou todo mundo, menos o filho do seu Sebastião, meu pai. Aí vem um médico, falou assim, seu Sebastião, falei, já foi para a glória? Meu seu Sebastião faleceu. Faleceu não, ele foi para a glória. Enfim, foi feito o velório, tudo bem. Eu nem fui ver enterrar. Tudo que eu tinha que fazer pelo meu pai, eu fiz em vida, tudo. Irmãos, aí eu fui lá para o céu. Aí eu fui para o céu. Falei, Jesus, eu quero falar com meu pai. Mas não é espiritismo não, né? Pelo amor de Deus. Experiência no céu. Aí o que aconteceu, irmãos? Deus me deu um sonho. Do seu Tião. Depois de uns 6, 7 meses, sonhei com meu pai. Gente do céu. Eu cheguei no céu. Sério, mas muito sério isso. E tinha uma porta de vidro. Ela abria assim. E meu pai apareceu. Bonito, rapaz, estava bonito. Aí eu falei para assim, meu pai, me perdoa, pai. Eu não sei porque eu falei, mas falei. Ele falou, não, você que tem que pedir perdão? Você me trouxe para cá.
Eu falei, amém, pai. Aí ele falou assim para mim, olha, Deus tem um presente para você. Eu falei, Deus tem um presente para mim? Ele falou, é. Eu fui entrar, ele falou, não, você não pode entrar aqui. Eu falei, beleza. Ele pegou uma mexerica, bergamota, se é do sul, deu para mim a mexerica. Conforme eu abri a mexerica, caiu mel, tudo em cima de mim assim. Aí ele falou, fique na paz. Acabou o sonho. Ou seja, é real, igreja. É real. Eu estou falando do que eu entendo, do que eu conheço. É real. A glória de Deus é real. A presença de Deus é real. A unção de Deus é real. A eternidade é real. Por isso, entre pela porta. No nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.